pessoal, meu nome é Thiago, sou do canal Novelo, Mercado Financeiro e Trading, e hoje com esse vídeo quero mostrar uma operação que acabei de realizar no mini índice. Hoje dia 30 de junho, o mercado rolando, e vamos ao racional dessa operação. Após um gap de abertura de aproximadamente 380 pontos, a primeira barra do dia fecha como uma barra de indefinição, mas com muita sombra acima. Ela teve cerca de 180 pontos de sombra, deixando uma falha de rompimento na média exponencial de 20, da EMA de 20. A B2 ela abre com urgência, praticamente uma naked bar, sem sombra acima, com um ótimo corpo. Ela teve uma barra de amplitude de 250 pontos, fechando com pouca sombra. Ela fechou aqui com cerca de 30 pontos de sombra. Eu decidi entrar no fechamento da B2. Ela já tinha furado a região de 38,2 de Fibonacci. O meu Fibonacci está colocando aqui o início da perna de alta de ontem. Até o final do dia, ele já tinha furado a retração de 38,2. Eu entrei no fechamento da B2, eu coloquei o stop nela mesma, por ser uma boa barra com bom corpo, expressivo. Então o meu stop aqui ficou de cerca de 230 pontos, e o meu gain ele estava com projeção nessa linha amarela aqui, que era a abertura da B86 de ontem, tá? Que era o início da perna, desconsiderando as sombras da perna de alta de ontem. Um gain de 230 pontos. Eu estava operando um movimento que mostrou urgência na B2, o início dele, apesar da barra de indefinição da B1, a B2 mostrou urgência. Eu queria continuidade imediata na B3, ou então eu ia avaliar de sair desse trade, abandonar o trade, pois a gente estava numa reversão de topo em forma de V, pegando point fix aqui. Então, a gente tinha aqui uma reversão que a gente chama de reversão em V. E é um tipo de operação que eu não me sinto confortável, pois, pelo menos inicialmente, acaba sendo uma tendência, aqui é uma tendência dentro de uma consolidação, que é o que a gente chama de Big Up e agora um Big Down. É o tipo de operação que enrosca, é difícil você ter continuidade imediata. Então é justamente por isso que eu esperava continuidade imediata, ou iria avaliar de abandonar o trade. Esse seria uma operação scalp. Eu queria que o meu alvo fosse atingido de 1 a 5 barras, não muito mais do que isso, e também buscava um risco efetivo pequeno. Dando continuidade no trade, a B3 confirmou o que eu esperava. Foi uma barra de baixa, mas com sombras tanto acima quanto abaixo, sombras relevantes nos dois lados, porém ela deixou um gap com a B2, e aqui a gente pode ver o gap. Então, se a gente traçar aqui um retângulo, do fechamento da B2, da mínima da B2 com o fechamento da B3, aqui ficou um gap, o que foi um bom sinal para a minha operação. Aguardei a B4, que quase foi testar o meu ponto de entrada, deixando uma falha de rompimento com a mínima da B3. Aonde está essa falha de rompimento? Aqui. Ela veio abaixo da B3, falhou e subiu. Apesar de ser um doji com sombra para ambos os lados, eu não gostei dessa falha de rompimento, e ela fechar com um corpo positivo. Resolvi abaixar meu stop por conta dessa falha de rompimento. Resolvi abaixar meu stop agora para o break-even, para o ponto inicial, para a minha entrada na operação. Então agora meu stop não estava mais aqui acima da B2, mas sim eu já tinha colocado ele aqui no break-even, do 0 a 0, porque eu não gostei realmente. A B4 não me deixou confortável na operação, pois além dela ter feito uma falha de rompimento com a B3, ela também já tinha atingido esse ponto aqui, que era a abertura da B93, que com certeza era um alvo intermediário de quem estava descendo vendido da B1 ou da abertura. Então provavelmente era uma região que teria enrosco
ou então poderia sugerir um pullback ou uma reversão. Por conta disso, eu já entrei nessa operação imaginando que isso pudesse acontecer. Mediante a isso, quando a B4 fechou uma barra de indefinição, eu achei prudente descer o meu stop para o 0 a 0. Na sequência, a B5 ficou bem próxima do meu alvo. Na verdade, me deixou bem chateado ela não ter atingido o meu alvo por conta de 10 pontos, mas ela deixou um pequeno gap com a B4. Então, se a gente pegar retângulo aqui novamente, então ela deixou aqui o fechamento dela com a mínima da B4, ficou novamente um pequeno gap. Resolvi esperar na operação, poderia ter optado por sair no fechamento da B5, porque agora eu estava arriscando aqui. Eu tinha no bolso, né? Meu gain estava de 209 pontos, então eu estaria arriscando perder esses 209 pontos para ganhar 80 pontos. Então não era uma operação já que me deixava confortável pelo tanto que eu estava arriscando versus o que eu estava buscando. Mas ainda não tinha tido teste acima de barra, todas as barras do dia estavam com mínimas e máximas mais baixas, e isso era positivo para a minha operação e foi isso que me fez ficar na operação. A B6 veio como um doji, ela foi a maior parte do tempo uma barra compradora, com bom corpo de alta, mas no final ela reverteu, ficou somente sombras acima e fechou como um minúsculo corpo vendedor, uma inside bar. Ela ficou completamente sobreposta a B5, o que me animou, pois não mostrou a menor força dos vendedores, eles não mostraram reação, apesar da barra ter ficado praticamente o tempo todo, praticamente todos os 5 minutos de duração como corpo positivo, no final teve uma reversão abrupta e ela fechou com corpo negativo. A B7 atingiu o meu alvo, dando a entender que também era o alvo final de vários vendedores, tá? Porque nessa região iniciou armou o primeiro pullback, o primeiro teste acima de barras. Esse pullback veio aqui até a região da VWAP e voltou a cair novamente. O risco efetivo dessa operação foi muito pequeno, eu tive um risco efetivo de 50 pontos e saí com gain de 290 pontos. Ou seja, foi quase uma operação risco efetivo versus gain de quase 6 vezes o meu gain versus o risco efetivo. Portanto, foi uma operação suficiente para encerrar o meu dia. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a minha operação no dia 30/6. Vou ficando por aqui. Sigam o Instagram e o canal no YouTube, Novelo Mercado Financeiro e Trading, para mais vídeos com fundos educacionais, dicas e todo o conteúdo voltado para o mercado financeiro.